da 18ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Permaneceremos assim por um tempo, por este Evangelho de São João, do capítulo 6º, o maior capítulo do Evangelho de São João, com 66 versículos. Nós estamos atravessando essas ondas de revelação. Tudo começou com a primeira unidade, de 2 a 5, na qual São João apresentava a versão dos sinóticos, a multiplicação dos pães, não o compartilhamento, como alguns incautos gostariam de afirmar. Não houve compartilhamento, houve multiplicação a partir de exatamente 5 pãezinhos e 2 peixes. E esse dado é importante porque ele vem corroborado pela queixa, ironia, estupefação. Tanto São Filipe como Santo André reagiram a essa ínfima quantidade de alimento para tão grande multidão. A partir dali, eles já estão com o terreno preparado para verem um milagre, que depois, segundo os sinóticos, nem mesmo entenderão em profundidade. Será mais tempo, mais missão, mais ensinamento e a plena ação do Espírito Santo, para que eles absorvam tudo que está dito ali. Isso de um lado. Do outro, nós temos o início de um não profícuo diálogo, digamos assim, uma troca de palavras entre Jesus e alguns representantes da multidão, porque a multidão é o sujeito, e aliás, no caso, é o objeto da atenção de Cristo. Mas na multidão, alguns têm voz, e essa voz é ouvida quando eles começam a perguntar sobre as obras. Eles estavam confrontando Jesus com Moisés. E, obviamente, esse confronto para eles é desproporcional, porque toda a obra de Deus já se realizou, que é a lei. Todo o resto agora é consequência. Todos que virão depois de Moisés não vão acrescentar tanto à história da salvação quanto já for acrescentado e com a revelação da lei. Todos os salmos celebram esta lei como fonte de sabedoria, de riqueza, de prosperidade, de conhecimento, de leniência, e etc, etc. Então, Jesus começa então a, não digo responder, mas a revelar-se. E Jesus não pode responder a provocações. Não. Ele avança para dar respostas para a multidão que o escuta, e não para um pequeno grupo que o contesta. E simplesmente diz a obra de Deus e não as obras que creais no Filho que o meu Pai enviou. Meu Pai enviou o seu Filho. Crer nesse Filho ou no enviado é a obra de Deus, é a fé por excelência. E o cristianismo é exatamente essa obra de Deus que envia seu Filho para a salvação do mundo. Eles continuam insistindo, mas afinal de contas, e que obra então realizas? E dão como exemplo o maná. Dizem, nossos pais comeram o maná, isto é, o pãozinho ou coisa semelhante, vinda do céu para o acampamento. A ponto de, depois de um certo tempo, se nojarem do maná, reclamarem do maná, sentirem falta das panelas, das cebolas do Egito, seriam inclusive castigados, corrigidos por tal audácia. Este dado permite a Jesus, porque ao ouvir a história que Moisés lhe dera pão para comer, Jesus responde imediatamente,
Não, no deserto o que houve foi a ação de Deus e uma ação preparatória. E eu acentuava no programa anterior que tínhamos o verbo dar ou doar. No passado, a narrativa dos judeus é uma ação passada de Deus. Na narrativa de Jesus, na sua revelação, é uma ação presente. Deus é quem dá o verdadeiro pão. Clássicas e tão acabadas do joanismo, que é, primeiro, o passado de Israel, ultrapassado pelo presente do cristianismo. Segundo, o passado de Israel é uma pálida imagem diante da limpidez do cristianismo presente, isto é, os padres da igreja, para efeitos de hermenêutica, de interpretação, vão usar aquilo que os gregos tão bem sabiam utilizar, a tipificação. A igreja é tipós do povo de Deus, das 12 tribos, com seus 12 apóstolos. O sangue de Abel é tipós do sangue do justo, e o único justo é Jesus, e seu sangue vai nos redimir. Por seu sangue seremos redimidos. O verdadeiro pão não é o pãozinho do deserto, mas o verdadeiro pão do céu é Cristo. E esse pão é dom de Deus, meu Pai. É como se, e é verdade, o cristianismo soubesse exatamente o significado, os limites e, sobretudo, o horizonte no qual desemboca a mensagem do Antigo Testamento. Portanto, a Bíblia não é o somatório de 2 testamentos. A Bíblia é o cristianismo que guarda e revela a verdade definitiva sobre Deus, ou a verdadeira face de Deus. Essa verdadeira face vem preparada pelos relatos antigos, pelos personagens dos relatos antigos, mas, de certa maneira, como se nesses relatos, por isso lá houve revelação, se desfiasse dos nossos olhos aqueles pressupostos que serão os mesmos quando o cristianismo emergir como a última, a derradeira, a completa revelação, já que Cristo é plenitude da revelação. Porque se não digo isso, eu instruo aquilo que a igreja construiu de modo tão sábio. A analogia fidei, o analogado da fé. O Antigo e o Novo Testamento estão unidos por um princípio cristão, isto é, a revelação de Cristo, pressuposta ou profética, e depois realizada, na medida em que o último livro da Bíblia apresenta-se, o Apocalipse, apresenta-se como uma obra de realização futura, ou aquilo que São João diz na sua primeira carta, o que somos, inclusive, ainda não se manifestou plenamente. Pois quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Portanto, o cristianismo também traz a inclusão plena da história na pessoa, no mistério de Jesus Cristo. Por isso Jesus desemboca, provocado pela última questão, em que essas vozes da multidão dizem: dá-nos desse pão, queremos esse pão, já que esse é o verdadeiro, que vai dar vida ao mundo. É o momento em que Jesus já não falará em parábolas, mas falará aberta e claramente, dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele a quem o Pai enviou para a salvação do mundo. Toda vinculação, isto é, a fé, à minha pessoa, trará eterna saciedade.
eterna saciedade. Porque quem come o pão da vida encontra nutrição, mas